Pessoal, continuando com a resolução de exercícios do vídeo anterior, o sinal que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte: a letra D, x de n é igual a alfa n vezes u de n. Então, pessoal, para resolver transformar esse sinal aqui, a gente vai seguir os mesmos passos da videoaula anterior. A gente aplica na definição e tenta achar uma série geométrica com a definição. Então, a gente sabe que x de z é igual somatório de n de menos infinito até infinito de x de n multiplicado por z elevado a menos n. Então, isso aqui, a gente substituindo os valores da função, vai ficar somatório de n de menos infinito até infinito, de alfa n u de n vezes z elevado a menos n. A gente sabe que o u de n ele vai ficar aqui na função para limitar justamente a nossa somatória, iniciando de zero até o infinito. Então, reescrevendo a nossa função, a gente tem que x de z é igual somatório de n igual a zero até o infinito. Nessa hora aqui, o u de n vai sumir, limitando os intervalos aqui. A gente vai ficar com alfa n vezes z elevado a menos n. Aí, para a gente deixar essa função com a cara de uma série geométrica, a gente põe o n em evidência. Então, ficando com somatório de n igual a zero até infinito de alfa vezes z elevado a menos 1 elevado a n. Agora sim a gente tem uma função com a cara de uma série geométrica. A gente sabe que a condição para uma série geométrica convergir é que o que tiver dentro da somatória, então vai ficar alfa vezes z elevado a menos 1, o módulo disso tem que ser menor que 1. Essa é a condição para que a nossa série convirja. Então, trabalhando um pouco nessa expressão que a gente achou, a gente tem que alfa dividido por z em módulo é menor que 1. Sendo assim, a gente pode falar que o módulo de z, passando o z para lá, ele vai ser maior do que o módulo de alfa. E essa daqui é a nossa região de convergência que a gente achou para essa função. Esse somatório aqui, ele pode ser representado de outra forma. Então, como a gente viu em outros exercícios que a gente resolveu no vídeo passado, para a gente representar esse somatório em outra forma, a gente pega essa razão e aplica o primeiro intervalo de n. Então, alfa z a menos 1 elevado ao primeiro intervalo de n, nesse caso é 0, dividido por 1 menos a razão. Então, vai ficar alfa z a menos 1. A gente sabe que isso aqui vai dar 1 dividido por 1 menos alfa z a menos 1. Essa é a expressão que representa o somatório. E agora, como a gente já achou, a ROC dele é qualquer valor quando o módulo de z for maior que o módulo de alfa. Esse é a representação daquele sinal na transformada z junto com a região de convergência dos valores de z. Pessoal, o próximo sinal que a gente vai trabalhar é a letra E, quando x de n é igual a 1 degrau deslocado de n0. Existem duas maneiras para estar resolvendo essa transformada z desse sinal. A gente pode ou ir pela definição, ou também ir pelas propriedades, que a gente sabe que um sinal deslocado no tempo, ele vai multiplicar por z elevado a menos 0
quando passar para o domínio Z. Então, como o intuito não é estar resolvendo pela propriedade, e sim pela definição, a gente vai seguir o mesmo passo a passo que a gente estava seguindo nos exercícios anteriores. A gente vai aplicar na fórmula da definição e tentar achar uma série geométrica a partir daquilo que a gente tem. Então, seguindo o mesmo passo a passo que a gente seguiu até agora, vamos aplicar essa fórmula da definição, que diz que x de z é igual somatório de n de menos infinito até infinito, de x de n vezes z elevado a menos n. Então, a gente substituindo esse x de n aqui, a gente vai ficar com n de menos infinito até infinito, de u de n a menos n0, e z elevado a menos n. Sabe que o degrau unitário ele começa no instante zero, como a gente viu no exemplo anterior. Nesse caso, ele está deslocado de n0. Então, se a gente fizer 0 menos n0, é igual a menos n0. Então, substituindo o intervalo na somatória, que é o que faz a função u de n, a gente tem a somatória de n de menos n até o infinito, n0, de z elevado a menos n. Então, trabalhando mais um pouquinho nessa equação aqui, para deixar ela com a cara de uma série geométrica, a gente tem que somatório de n de menos n0 até o infinito, de z, colocando o n em evidência, a gente tem z menos 1 elevado a n. E a gente chegou mais uma vez num somatório com cara de série geométrica, que a gente sabe resolver a partir de agora a transformada z. Então, antes de prosseguir, a gente tem que achar a região de convergência para essa série aqui, que por definição o módulo da razão tem que ser menor que 1. Então, o módulo de z a menos 1 tem que ser menor que 1. Ou seja, o módulo de z é maior que 1. E essa é a região de convergência que a gente tem para essa função. Para representar essa função, essa somatória com uma função, a gente sabe, por definição, a função vai ser o valor da razão aplicado no primeiro intervalo de tempo, que é o n, menos n0, então vai ficar z a menos 1 elevado a z a menos n0, dividido por 1 menos a razão, elevado a menos 1. Então, trabalhando com essa função, a gente multiplica o n menos 0 por menos 1. Então, a gente tem que z elevado a n0 igual a 1 menos z a menos 1. E a região de convergência é quando o módulo de z é maior que 1. É a ROC. Pessoal, é só esquecer aqui um detalhe, que o sinal não acompanha aqui. Então é mais n0. Então aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. É o sinalzinho aí que pode complicar. Mas é isso, pessoal. Aqui está transformado daquele sinal. Prestar atenção na questão de sinal. Bom, e para finalizar esse vídeo de resolução de exercícios, o próximo é o nosso f, onde x de n é igual seno de ômega 0 n u de n. Apesar desse sinal parecer um pouco mais complexo, a dificuldade de estar trabalhando com ele, fazendo a transformada para ele, é a mesma dos outros sinais. A gente segue tudo o mesmo princípio e tem mais algumas definições que a gente já deve saber ou deve estar relembrando para estar resolvendo fazendo a transformada desse sinal. O ponto principal para estar resolvendo esse sinal, a transformada dele, é a gente lembrar que se a gente expandir o seno por Euler, seno de ômega 0 n, a gente tem que
o seno é igual a E elevado a J ômega 0 N menos E elevado a J ômega 0 N, só que com sinal negativo, dividido por 2J. A gente tem que lembrar dessa definição de seno aqui para estar conseguindo resolver esse problema. Então, a partir disso, a gente pode voltar na definição e aplicar nesse sinal aqui, que a gente vai conseguir, com essa expansão de seno em exponenciais, tá resolvendo uma transformada. Então, x de z é igual a mesma sequência que a gente seguiu nos outros exercícios, tem que seguir para esse. Vai ser somatório de n indo de menos infinito até infinito, de x de n vezes z elevado a menos n. Se a gente trabalhar um pouquinho nessa primeira equação do seno, a gente pode escrever ela da seguinte forma. Somatório de n indo de menos infinito até infinito, 1 sobre 2j vezes e elevado a j ômega 0 n menos e elevado a menos j ômega 0 n. Aí aqui vai continuar a equação, né? Vezes 1 sobre o espaço. Então vou fazer aqui no mesmo cantinho. Então vai ser vezes o de n vezes z elevado a menos n. Então, como a gente sabe, o U de n ele vai servir para limitar o nosso somatório. Então, vamos reescrever a função de uma outra maneira. Então, vai ser n indo de 0 até infinito, de 1 sobre 2j vezes e elevado a j ômega 0 n menos e elevado a menos j ômega 0 n. Só que vezes z elevado a menos n. Se a gente então distribuir esse z aqui para os dois termos que a gente tem dentro do parênteses, a gente vai ter somatório de n de 0 até o infinito, de 1 sobre 2j, aqui vai ser e elevado a j ômega 0 n vezes z elevado a menos n, menos e elevado a menos j ômega 0 n vezes z elevado a menos n. Aqui, pessoal, para simplificar nossa vida, a gente vai usar uma propriedade do somatório mesmo. A propriedade da linearidade, que a gente vai separar esse somatório em outros dois somatórios que o resultado vai ser o mesmo. Então, reescrevendo, a gente pode tirar esse j1 sobre j2j para fora e dividir em dois somatórios. Vai ficar assim, então. 1 sobre 2j vezes somatório de n de 0 até infinito de e elevado a j ômega 0 n vezes z elevado a menos n menos somatório de e de n de 0 até infinito de menos e elevado a menos j ômega 0 n vezes z a menos n. A partir daqui a gente vai ter que trabalhar com duas frentes. Eu vou chamar essa aqui de somatório A e esse aqui de somatório B, para a gente não confundir e não se perder no meio do caminho. Então, pessoal, se nessa equação a gente tirar o n em evidência, a gente vai ter a seguinte expressão. 1 sobre 2j, somatório de n igual a 0 até infinito, de e elevado a j ômega, vezes z elevado a menos 1 elevado a n. E vai seguir o mesmo padrão para o segundo somatório. A partir daqui a gente tem a função geométrica e a gente já pode
ver qual que vai ser a região de convergência dela e também definir qual é a função que representa esse somatório aqui, pela definição da série geométrica. Então, aqui para a série a gente tem que e elevado a j ômega 0 vezes z a menos 1, o módulo disso tem que ser menor que 1 para a série convergir. Mas a gente sabe que o módulo de uma exponencial complexa ele vai ser sempre 1. Então é a mesma coisa que reescrever isso aqui da seguinte forma: módulo de z a menos 1 menor que 1. Ou seja, o módulo de z tem que ser maior que 1. Então, reescrevendo essa série aqui, e elevado a j ômega 0 vezes z a menos 1, aplicado no primeiro intervalo. Então, aqui é 0, dividido por 1 menos e elevado a j ômega 0 z a menos 1. A gente sabe que isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 1 menos e elevado a j ômega 0 vezes z a menos 1. E a região de convergência dela quando z é maior que 1. Essa primeira representação aqui é para o somatório A. Agora para o somatório B, deixa eu marcar aqui. Somatório A. Então, o módulo de e elevado a menos j ômega vezes z menos 1 tem que ser menor que 1. A gente sabe que o módulo de uma exponencial complexa é igual a 1. Então, aqui pode ser escrito como módulo de z menos 1 menor que 1, que é a mesma coisa que dizer que o módulo de z é maior que 1. Então, a gente pode ver que as duas regiões de convergência deu no mesmo intervalo. Isso aqui é um sinal bom. E, continuando com a conta, a gente sabe que a série geométrica ela pode ser representada pela razão aplicada no primeiro intervalo. Então, vai ser e elevado a menos j ômega 0 vezes z menos 1, aplicado no n inicial, que é elevado a 0, dividido por 1 menos a razão, e elevado a j ômega z menos 1. Isso aqui a gente pode escrever como 1 dividido por 1 menos e elevado a menos j ômega 0 vezes z elevado a menos 1, quando o módulo de z maior que 1. Então, novamente, a gente chegou nas duas, na região de convergência e também na função que representa o somatório B. Somatório B. Mas a gente não pode esquecer que tem aquele termo 1 sobre 2j, multiplicando as duas funções. Então, a gente tem que o x de z é dado por essa função grande. A gente poderia estar fazendo um MMC aqui, mas eu acho que a maioria dos professores não vai chegar a esse ponto de cobrar que tire um MMC desse daqui e faça distribuição. O principal é chegar nessa resposta aqui, onde a gente dá a transformada, mesmo que ela esteja extensa, mas está aqui, e a região de convergência dela, que também é muito importante. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero ter ajudado vocês a ter conseguido fazer o exercício e estar tirando algumas dúvidas na hora de estar fazendo as transformadas e achando a região de convergência. Como vocês viram, não tem, é uma parte da matéria que não tem muito segredo. É mais seguir o roteiro de aplicar na definição e achar uma série geométrica. Eu agradeço a vocês por terem acompanhado o vídeo e até o próximo.